Fala galera, aqui é o Anjo e bom, hoje vamos continuar os nossos resumos de Astral Buddy. E sim, eu sei que esse resumo demorou muito mais do que deveria, mas isso se deve ao seu tamanho. Como vocês podem ver, esse aqui é bem maior que os outros, e junto com outros contratempos e adversidades da vida, ele acabou demorando muito. Mas o importante é que esse vídeo existe e ele está entre nós. Então, se você gostar, deixa um like e comenta para apoiar o canal, porque como eu fiquei muito tempo sem postar, o YouTube deve pensar que eu fui de arrasta para cima. Mas chega de enrolações e delongas, vamos logo. Depois daquela luta da Iruka e Junko, no final do último resumo, esse aqui volta para aqueles flashbacks. Lá no laboratório, a cientista está vendo os dados da Junko. Ela fala que o crescimento dela é maior do que eles esperavam e que a velocidade de regeneração dela é instantânea. Só que com essa rápida divisão celular, isso causa muitas dores de cabeça que afetam seu poder, e falam que se eles tivessem um cuidado especial com ela, talvez ela possa chegar no nível 5. Mas um outro cientista fala que essas garotas não estão aí para desenvolver seus poderes. A cientista fica triste por eles estarem mentindo para as garotas. O cientista fala que a política é essa, mas fala que o desenvolvimento até o nível 5 só acontecerá em uma garota. Então vemos um cientista conversando com a Ayo. Ele fala que uma das garotas não irá participar do próximo experimento e fala que eles não têm dinheiro para fazer experimentos com todas, e pede para Ayo decidir quem que não vai fazer parte do experimento, já que ela é mais velha e conhece todas lá. A Ayo fica muito pensativa quanto a isso e fica preocupada com a garota que não vai participar, já que seu trabalho duro e esforço não serão recompensados como deveria. Mas então vemos a fantasma junto com a cientista. A fantasma pergunta para Tomine se aconteceu algo, já que ela está muito calada. E sim, o nome da cientista é Tomine. Eles só revelaram agora, né? Por algum motivo. Mas enfim, a fantasma pergunta se pode usar a maquiagem dela. A Tomine deixa, porque como a fantasma passou a vida toda num hospital, ela não pode ir para a escola e se encontrar com amigas da sua idade e tals. Enquanto isso, a Haku estava tentando acender uma lâmpada e descobrimos que ela tem a mesma habilidade de sua irmã, que é o Wave Conductor, só que num nível muito menor. A Haku começa a se lamentar por ter um poder tão fraco. A Iruka vai consolar ela e a Ayo fala que esse é o primeiro passo e fala que isso pode demorar muito ou até não acontecer. Mas, se você acreditar, um dia isso vai acontecer. Enquanto falava isso, a Ayo começava a chorar, porque a situação dela é a mesma. A Iruka vê isso e chama elas para ir para o terraço do laboratório. As minas ficam impressionadas com a vista e deixam essa tristeza de lado. Voltando para o laboratório, a Ayo fala para aquele cientista para que a garota que não irá participar do experimento seja ela, e fala que o sorriso daquelas garotas são mais importantes que tudo, e que se ela ver uma delas tristes, isso vai quebrar seu coração. Falando em fantasma, ela estava conversando com a Junko sobre vestidos e tals. Ela pergunta o que aconteceu com a dor de cabeça da Junko. A Junko fala que ela parou graças a Misaki, mas então a Tomine aparece e fala que já deu a hora. Ela agradece a Junko por fazer companhia à fantasma. Mais tarde, a Ayo estava andando pelos corredores e acaba encontrando a fantasma caída no chão. Ela vai ajudar ela e a fantasma fala que não deveria tentar andar por aí por conta própria. Mas quando ela vê a Ayo, ela fica muito feliz. A Ayo fica confusa
já que elas não se conhecem, mas a fantasma fala que a Ayu é muito popular com todas e por isso queria a conhecer. Elas começam a conversar e a fantasma fala que ela está naquele laboratório há muito tempo e fala que a Tomine sempre deixava ela se encontrar com as outras garotas, mas nunca com a Ayu. A fantasma começa a tossir e a Ayu pergunta se ela tá bem. Ela fala que sim. E a Ayu começa a sentir dó dela, mas a fantasma fala que não precisa sentir dó dela. Ela fala que nasceu com pulmões doentes, e isso afeta gravemente seu coração e seu fluxo sanguíneo. Mas mesmo que tudo que ela tenha visto desde que chegou aí foi exames, ela também tem conhecido muitas pessoas e visto muitas coisas. E odeia como os adultos tratam ela diferente das outras. E fala que ela é igual às outras. Eu começo a pensar que mesmo a fantasma estando numa situação ruim, ela não se desanima e pensa que ela deve ser igual a ela. E não assumir como os outros se sentem. E fala que agora ela aprendeu sua lição. Mas então a Tomine aparece e fala que a fantasma não deveria andar por aí. E fala que estava preocupada com ela. E fala que a Ayu não deveria estar ali uma hora dessas. A Tomine faz um exame na fantasma e fala para ela não fazer isso de novo. Ela abraça a fantasma e elas têm um momento bem sentimental. Então vemos um flashback da Tomine na entrevista de emprego para o laboratório. Ela fica animada em trabalhar num laboratório secreto e pensa que isso vai ser tipo uma base secreta dos heróis. Os outros cientistas começam a rir, mas falam que pessoas como ela são raras. Então vemos a Tomine mais nova. Ela lembra que sempre quis ser uma heroína, mas não era muito atlética, então se dedicou à ciência para promover a paz. Numa dessas, ela vê uma criança que estava cuidando morrer e percebe que estava errada. Mais tarde, ela vê a fantasma num experimento. Lá ela encontra a Ayu, que também estava só olhando. A Tomine começa a pensar que a Ayu é uma excelente esper mental, que foi superada só pela Misaki, e que se ela quisesse, ela já teria descoberto o real objetivo do laboratório ideal. Mas ela, igual às outras garotas, também vê um grande potencial em estar ali. A Tomine fica encarregada de cuidar da fantasma e começa a passar várias cenas das duas juntas. Mas então vamos para uma reunião dos cientistas. Eles estavam falando dos campos de difusão AIM e que eles teoricamente podiam entrar na realidade pessoal de um Esper para controlar seus poderes ou até passar os poderes de um Esper para outro. O cientista fala que eles ainda estão longe de tal feito, mas ele pergunta o que aconteceria se eles tentassem ensinar isso para outro Esper, e apresenta uma carta, e fala que se eles gravassem uma realidade pessoal nela e repassassem isso para outro Esper, isso criaria o poder ideal. Será que o nome do laboratório tem a ver com isso? Tipo, laboratório ideal, poder ideal? Ou é só um jogo de palavras? Sei lá. E o cientista fala que o centro de todo esse experimento é Yuri Senia, que no caso é a fantasma. Aí finalmente revelaram o nome dela. Eu não aguentava mais chamar ela de fantasma. Mas bom, a Yuri tem um poder de isolar e mover seu campo AIM para fora de seu corpo. O cientista fala que vão gravar a realidade pessoal da Yuri dentro dessa carta e tentar repassar para as outras garotas. A Tomine se voluntariza para dirigir o experimento, então vemos a Tomine numa sala. Ela lembra que esse experimento é muito perigoso, já que eles não sabem muito do poder da Yuri, e lembra que há um risco real do campo AIM da Yuri se fundir com os das garotas e acabar as possuindo. Mas ela fala que não pode impedir que o experimento aconteça, então ela vai fazer de tudo para que ele dê certo. Mas então, na hora do experimento, os campos AIM das garotas começam a se descontrolar e formar um poder misterioso, e ela é obrigada a parar o experimento à força. Esse poder misterioso começa a desmaiar todo mundo.
Aio acorda e começa a se perguntar o que está acontecendo. Esse poder misterioso possui um cientista e ele começa a perseguir as garotas. A Iruka consegue jogar uma luz nele que o deixa cego por um tempo, mas é cercada por ele. Aio até tenta usar seu poder mental nele, mas vê que não funciona. Mas então a Junko chega para salvar elas. Aio tenta fugir dali e acaba encontrando a Tomine. A Tomine fala que as máquinas causaram um mau funcionamento e que isso deixou todos inconscientes por um tempo, e acabou criando aquele monstro. E se pergunta se é isso que acontece quando vários campos AIM se juntam. Aio percebe que a Tomine está ferida e fala que ela precisa de um médico. A Tomine fala que tá bem e as duas começam a fugir, enquanto ela começa a pensar como que vai parar esses campos AIM e pensa que ela vai precisar criar uma abertura chamando a atenção da Yuri. Voltando para Junko, ela continua lutando com aquela coisa e percebe que está ficando muito cansada, diferente do cientista, já que ele está se regenerando graças ao Rampage do S. Na hora que a Junko ia ser acertada por ele, a Tomine se joga na frente e é atingida. Nessa hora, a Aio consegue usar seu Mental Stinger nele e consegue dispersar os campos AIM. A Tomine começa a perder muito sangue. Ela começa a pensar que sempre quis ser uma heroína, mas não conseguiu salvar quem ela queria salvar, e que agora não tem ninguém para cuidar da Yuri. Ela começa a se lembrar das promessas que fez a Yuri, e sim, infelizmente, a Tomine morre. F. No dia seguinte, os cientistas começam a cuidar dos feridos. A Haku pergunta se a Iruka tá bem. Um cientista fala que provavelmente sim. Ela pergunta se não vão ajudar ela, mas o cientista fala que ela pode levar a Iruka pro hospital por conta própria, porque eles estão ocupados cuidando de uma garota mais importante. Então vamos para um prédio. Lá vemos um cientista chamado Toshizou conversando com o Kihara Noukan. Sim, para quem não sabe, esse cachorro é um Kihara, aquela família de cientista do mal. E outra coisa dele, ele é um aspirante a filósofo e fuma. O Noukan fala que gosta da ideia de criar um poder ideal e pergunta por que eles mataram suas cobaias. O cientista fala que isso foi um acidente inevitável e fala que não é todo mundo que tem medo do nome Kihara, mas o Noukan lembra que o objetivo desse projeto era criar cartas que podem mudar a realidade pessoal dos Espers e que ele queria espalhar essas cartas por toda a cidade. E lembra que o presidente da cidade acadêmica, ou seja, o Aleister Crowley, não vai ser tão tolerante quanto ele. Ele dá o aviso final e vai embora. O Toshizou fala que o projeto ideal tem o apoio de um membro do conselho de diretores, então o Noukan não pode o cancelar tão facilmente. E fala que enquanto a Yuri estiver viva, ele pode substituir o resto das pessoas. Mas então ele recebe uma ligação falando que vão parar de financiar seus projetos. O Toshizou pergunta por quê, mas a voz só desliga. Então vemos a Misaki numa ligação com uma mulher de Tokiwadai. Essa mulher convida a Misaki para lá e fala que o laboratório estava ocultando os dados da Misaki e que na verdade ela já alcançou o nível 5 e fala que a Misaki vai ser o novo rosto da Tokiwadai, já que a outra nível 5 de lá é uma coisa pequena com pouco peito. Tadinha da Misaka, falam dela até aqui. Depois de ouvir isso, a Misaki começa a se gabar do seu corpo, mas isso não importa. A ligação acaba e ela lembra que o ideal foi dissolvido, só que ela notou que tem algo externo nos investigadores do projeto Exterior. O Toshizou usou parte do controle do Exterior para controlar a mente de seus investigadores e que ela até se encontrou com ele quando revisava esses problemas, mas esse incidente com o ideal já tinha acontecido e que provavelmente mandaram alguém para dar um fim a ele.
e se pergunta se isso tudo foi apenas pelas cartas. Voltando pro hospital, a Iruka acorda e a Hako pergunta se ela tá bem, mas a Iruka só pergunta cadê a Junko. A Hako fala que ela estava no hospital também, mas já recebeu alta. A Iruka sai correndo atrás da Junko. Chegando lá, ela agradece por a Junko ter a salvado e fala que ela ficará mais forte para ser igual a Junko, para poder proteger alguém. As duas se abraçam e a Junko vai embora. E a Iruka começa a pensar que tem que ser mais forte para nunca mais ficar triste e que ela vai treinar artes marciais. Enquanto isso, no hospital, a Hako está se lamentando que até a sua irmã não se importa com ela por ela não ter poder e fala que vai tentar treinar alguma outra habilidade e fala que precisa encontrar uma verdadeira amiga. Spoiler. Ela não consegue. Agora, finalmente voltando ao presente, vocês já deviam estar pensando que esse resumo seria só no passado, mas não. Um pouco antes da luta da Junko e Iruka, a Misaki estava tentando fugir da onde ela estava, só que ela percebe que estava ficando muito cansada. A Yuri fala que isso não aconteceria se a Misaki praticasse educação física, mas a Misaki fala que na verdade ela está assim porque ela está usando seu poder para tentar anular o efeito da droga que a Hojo tinha dado para ela. A Yuri fala que isso é uma desculpa e que na verdade ela é uma preguiçosa. E a Misaki começa a falar o quão difícil é ter que se movimentar tendo peitos tão grandes e elas começam a discutir, mas de novo isso não importa. Elas chegam numa sala e encontram uma cadeira com um símbolo de uma estrela. A Misaki pensa em usar sua psicometria, mesmo que pareça óbvio que seja uma armadilha. Voltando para Junko e Iruka, a Junko recebe uma ligação da facção Shokuhou, avisando que acharam aonde a rainha está. A Junko fica feliz, mas então é surpreendida pela Hojo. A Junko consegue desviar. E então a Yuri aparece, dizendo que ela está ali porque a Misaki disse que a Junko estaria com problemas. A Hojo elogia a facção Shokuhou por elas terem hackeado seu CPF para tentar hackear o banco de dados da cidade acadêmica e o Tree Diagram para que ela seja perseguida pela Anti-Skill e por todas as forças policiais da cidade. E pergunta como elas fizeram isso. Uma mina da facção Shokuhou fala que como elas são filhas de pessoas importantes e influentes da cidade, elas pediram para os seus parentes fazerem isso. Mas enfim, a Junko fala para Hojo se render, mas a Hojo parte para cima da Junko. Ela consegue desviar e percebe que a Hojo está muito mais rápida do que na última luta. A Hojo explica que ela está usando um cinto que melhora suas capacidades físicas e um traje que estimula os sinais elétricos do seu corpo, dando mais movimento. Ela fala que usar isso é muito arriscado, mas que isso deve ser o suficiente. A Junko começa a se perguntar o que é isso, mas então parte para cima da Hojo. A Hojo segura seu soco e lança a Junko longe, e a Junko começa a se perguntar qual é o poder da Hojo e como ela conseguiu superar a invisibilidade da Komaki, mas a Hojo se aproxima dela e a joga com tudo na parede. A Junko começa a se perguntar como que vai vencê-la. A Yuri se desculpa, falando que não pode ajudar controlando o corpo da Hojo, mas a Hojo joga um pedaço da parede na Junko e ela desvia, e a Hojo começa a pensar que a Junko conseguiu desviar, mesmo estando aparentemente distraída, e começa a pensar que ela é diferente das outras por ser muito amável e que ela só ainda está ali por causa da Iruka. Então a Hojo coloca um veneno na Iruka que vai a matar em 5 minutos e engole o antídoto e fala para Junko a matar ou ver a Iruka morrer.
A Junko fica putaça e fala: alguém está morrendo na frente de meus olhos de novo. Igual quando falhei naquela época. Não posso permitir que isso aconteça de novo. Eu quero o poder para proteger qualquer um e todos, mas a realidade não me permite proteger a pessoa com quem eu mais me importo. Aprendi o quão impotente eu sou. Então dessa vez eu farei igual a uma pessoa que uma vez me protegeu. Eu nunca deixarei de lutar. A Junko ativa seu Rampage Dress e parte para cima da Hojo. A Hojo tenta contra-atacar, mas a Junko desvia. E a Hojo começa a pensar que a Junko está muito rápida e que, em comparação com seu poder, ela não é tão incrível quanto ela, já que ela só consegue ouvir as emoções das pessoas e usa isso para as localizar num espaço 3D. Ela se prepara para desviar de um golpe da Junko, mas a Yuri entra no corpo da Iruka e usa seu laser. Na Hojo, ela perde a concentração e a Junko aproveita para dar um super soco nela, que faz ela cuspir o antídoto, e a Hojo começa a pensar que a Junko vai se prejudicar se usar seu poder no 100%, mas quando precisa, seu poder é devastador. A Junko dá o soco final e a Hojo sai voando pelo teto. A Junko pega o antídoto, mas então algo aparece destruindo o teto. Então nós vamos para Komaki no hospital, junto com a Kuroko. Ela fala que alguém deve estar manipulando todos os que se envolveram nos incidentes recentes. A Kuroko fala que isso é só uma teoria, mas mesmo que as garotas da facção Shokuhou tenham uma admiração pela Junko e pela própria Misaki, parece que uma voz disse para elas estarem envolvidas nesse caso, e fala que até faz sentido, já que o alvo é a própria facção Shokuhou. Em outro quarto, a Misaki fala para Iruka que a Judgment pensa que ela e a Hojo são as culpadas disso, mas lembra que isso até a afetou e que tem indícios de que usaram Indian Pokers para mudar os desejos das pessoas. A Iruka começa a falar o quanto ela gosta da Junko e como a Junko é incrível e tals, mas voltando para Komaki, ela queria ajudar na investigação, mas então a Kuroko fala para ela descansar um pouco e dá uma bronca nela pelo que aconteceu mais cedo no parque. Mas ela fala que no passado ela também era muito teimosa e reconhece a coragem que a Komaki teve. Mas então entram vários médicos na sala, entre eles tem um médico com cara de sapo. Esse cara trabalha, hein? O único médico da cidade. A Kuroko sai da sala e vai toda puta atrás da Hojo por ela ter machucado a Komaki. Mas então, voltamos para Misaki e Iruka. A Misaki explica que o que a Hojo tinha dado para ela era um analgésico e não um veneno, e fala que a Hojo não tinha nenhuma intenção de feri-la. Iruka começa a ter uns flashbacks dela e da Hojo, mas não acontece nada de útil lá. A Iruka pergunta aonde está a Junko e a Misaki fala que ela está no mesmo quarto que ela. E a Iruka fica toda envergonhada por a Junko ter ouvido tudo. A Misaki percebe e já começa a agarrar a Junko para fazer ciúmes na Iruka. Ela chega até a dar comida na boca da Junko, mas então elas veem que a Junko está passando na televisão e todas estranham isso. A Hojo liga para Iruka e fala que foi ela que fez isso. Ela espalhou imagens da luta da Junko com ela e com a Iruka, e também espalhou várias informações sobre o ocorrido mais cedo no parque e o projeto ideal, para quem sabe alcançar as pessoas de alto escalão, e fala que fez seu papel. A Junko sai pro terraço para se ver
nos telões da rua e fica super envergonhada de aparecer na TV, principalmente lutando, mas então aparece o Sogita Gunha, o sétimo Esper nível 5, a Junko o reconhece por ele ter feito o juramento dos atletas lá no Daihasei, junto com a Misaki, e pergunta o que ele está fazendo ali. O Sogita fala que viu a Junko na TV, e a Yuri fala que foi ele que apareceu no final da luta com a Hojo. O Sogita fala que ele estava investigando essas cartas estranhas e acabou encontrando aquele depósito. Ele derrotou os guardas de lá e conseguiu a informação de que eles foram contratados por uma estudante de Tokiwadai. A Junko pensa que provavelmente era a Hojo, mas o Sogita pergunta se essa estudante não era ela. Ele fala que queria ter visto mais da luta da Hojo e Junko, mas pelo pouco que viu, ele percebeu que a Hojo tinha muita coragem e fala que não vai perdoar a Junko por ter a derrotado com tão pouca coragem. E fala que não pode ignorar isso. E eu acho incrível que 100% das lutas do Sogita tem exatamente esse diálogo. Tipo, você não tem coragem, então eu tenho que mostrar o que é coragem. É sempre esse diálogo. Eu não tô reclamando, eu gosto. Mas enfim, nós vamos pra Misaki olhando um Indian Poker. Ela começa a pensar como ele consegue colocar memórias de outras pessoas no cérebro e que começaram a fazer vários crimes usando isso, e fala que tem uma sensação de que estão escondendo mais informações sobre essa carta. Então nós vamos para algum lugar na Tokiwadai. Lá vemos a Ayo. Ela estava rindo da Misaki por a superar e fala que a carta original do ideal influenciava as realidades pessoais e que isso permanece no Indian Poker, mas fala que isso é muito fraco devido aos incidentes com as cartas originais, e pergunta o que aconteceria se essas cartas pudessem reunir os campos Ain dos Espers, e fala que tem outra coisa que o ideal criou. Voltando para Junko e Sogita, a Junko tenta o convencer de que ele está se confundindo, mas o Sogita fala que isso é o que uma pessoa sem coragem diria. Ele tenta dar um soco nela. Ela desvia e dá uma palmada que o manda longe, mas ele logo volta. Esse golpe da Junko deixou ele sangrando, mas segundo ele pode parar esses sangramentos com coragem e também pode acertar as coisas de longe. A Junko começa a pensar que isso é o poder de um nível 5 e que ela nem consegue pensar como que pode parar ele. A Yuri fala para ela usar seus instintos destrutivos. O Sogita tenta dar um soco nela, mas ela segura seu braço e dá um chutaço nele, mas ao invés de sair voando, o Sogita começa a andar no ar e consegue voltar à luta. A Junko fica surpresa, mas o Sogita fala que andar no ar é até que uma coisa bem normal, e o Sogita dá um Amazing Punch. A Junko consegue desviar e acaba caindo num terraço, e ela começa a pensar como que pode vencer um nível 5 e que ela precisa de um plano. A Yuri fala para Junko não se desesperar. Ela fala que sabe o quanto o nível 5 é importante para Junko, mas fala que a Junko é incrível do jeito que ela é, e fala que isso de nível não importa. Então a Junko começa a se lembrar da conversa que ela teve com a Misaki mais cedo. A Junko tinha pedido para Misaki para ela deixar a facção Shokuhou, já que ela tinha colocado a facção em perigo mais cedo com o caso da Iruka no parque, e fala que ela não tem poder para proteger a Misaki.
e fala que tem outras garotas mais fortes que ela. Mas a Misaki fala que não foi por sua força que ela confia na Junko. Então a Junko percebe que ela tem que confiar mais nela mesma. A Yuri fala para Junko não se preocupar, pois ela vai estar com ela. Então a Yuri entra dentro da Junko e fala que seu poder cria um avatar a partir da umidade e com isso ela consegue controlar física e mentalmente alguém. Poder esse chamado de Astral Buddy. O Sogita estranha que a Junko criou coragem do nada, mas a Junko fala que isso não é coragem, e sim os seus instintos destrutivos, também conhecido como modo sério. Os dois vão para cima um do outro, mas então vemos um cientista, ele começa a pensar que o experimento acabou e nenhuma delas alcançou o nível 5, mas então aparece a Ayu e ela fala que a Yuri é o que dá sentido ao experimento e fala que vai dar a ela o poder que ela deveria ter recebido naquela época. Então nós vamos pro School Garden da Tokiwadai. Lá estava a Misaki e a Kuroko. A Kuroko pede para Misaki falar tudo o que sabe sobre os incidentes recentes. A Kuroko admite que odeia ter que depender da rival da Onesama, mas esse é o único jeito, já que a Misaki parece ser o centro de todo esse incidente. A Misaki pergunta o que ela vai receber em troca, e a Kuroko fala que em troca das informações ela vai trabalhar para Misaki. A Misaki acha estranho, já que se ela quisesse que a Kuroko fizesse algo para ela, ela podia só usar seu Mental Out, inclusive como já fez no passado, mas fala que ao invés de trabalhar para ela, a Misaki quer se tornar sua amiga. Ela fala que a Misaka não precisa da Kuroko, já que ela raramente a envolve em seus problemas e sempre quer resolver tudo sozinha, e fala que sua política é diferente e que cada pessoa em sua facção tem seu propósito, e fala que ela sim quer a Kuroko, mas a Kuroko fala que não se importa da sua Onesama fazer tudo sozinha e não pedir sua ajuda, porque quando ela precisar, ela vai estar sempre do seu lado, porque esse é o seu orgulhoso papel. A Misaki percebe esses sentimentos da Kuroko pela Misaka e decide aceitar que ela trabalhe para ela. Voltando para a luta da Junko e Sogita, a Junko dá um soco nele, mas ele nem se mexe. Ele fala que quando ele potencializa sua coragem, ele fica mais resistente. Ele joga a Junko longe e fala que se ele sabe que um ataque está vindo, ele não funcionará. A Junko começa a falar que nunca usou seu poder total por tanto tempo. E a Yuri fala que isso é graças a ela, já que ela tá usando seu Astral Buddy para clarear a mente da Junko, para organizar melhor seus cálculos. A Junko fala que tem que ser cuidadosa para não perder o controle, mas fala que agora ela sente que pode superar qualquer obstáculo. A Junko parte para cima do Sogita. Ele tenta contra-atacar, mas ela dá um espacate e dá um gancho nele. Mas de novo ele nem saiu do lugar e o Sogita parte para dar um soco nela, mas ela mete uma capoeira e consegue desviar, coisa que deixou até o Sogita surpreso. A Yuri começa a pensar qual que é o poder do Sogita, já que ele é um mistério até para a cidade acadêmica. Mas ela percebe que ele fica mais forte quando ele fortalece sua coragem e chega à conclusão que essa coragem é apenas uma ilusão que ele cria que fortalece sua realidade pessoal. Então, basicamente, o poder dele é fazer tudo o que ele acha que
pode fazer, só que ele chama isso de coragem. Mas voltando, a Junko tenta dar um soco nele, mas de novo não funciona e o Sogita tenta atacar a Junko, mas acaba puxando uma descarga elétrica do Rampage Dress. Todo mundo fica se perguntando o que aconteceu. O Sogita fica surpreso que a Junko consegue manipular eletricidade, então ele se concentra e também consegue manipular a eletricidade e forma uma bola de plasma e fala que a regeneração da Junko não vai tancar isso e fala para ela fugir. A Junko fala que não vai fugir e a Yuri fala para ela estender suas mãos e imaginar uma aura em volta de suas mãos. O Sogita acha estranho ela tomar o ataque de frente, mas reconhece sua coragem. Então ele manda o Super, Ultra, Mega, Electro, Overdrive, Magnetic, Lightning, Amazing Punch, mas a Junko consegue anular e aproveita para dar um gancho no Sogita. Ele fica confuso, mas a Yuri explica que ao usar cargas negativas para refletir íons de cargas negativas, a Junko acabou criando uma zona de deflexão positiva. Isso não bloqueou o ataque por completo, mas foi o suficiente para pegar o Sogita com a guarda baixa. Viu, ó? Física 1, poderzinho 0. Mas então o Sogita se levanta, ele fala que esses negócios de física não são o suficiente e que a teoria não importa, porque tudo nesse mundo é baseado em o quanto você consegue manter sua coragem, e fala que o raio é fraco em comparação com a terra. E então ele começa a levitar os pedaços do chão e de areia de ferro. Mas então chega a Kuroko e a Misaki para o Sogita com seu controle mental. A Junko pergunta como elas a encontraram, mas a Misaki fala que era meio difícil não ver toda essa destruição que eles estavam causando. Mas então o Sogita sai do controle mental. A Misaki vai tirar satisfação por ele ter se metido com sua menina, mas a Junko intervém e pergunta se ela estava lutando direito, já que ela percebeu que o Sogita não estava lutando com tudo, e sim estava testando ela, porque se tivesse lutando sério, aquele Super Ultra Mega Amazing Punch Electro teria feito ela evaporar. O Sogita fala que lutar com tudo seria algo muito baixo. A Junko fala que é bom lutar com alguém para aprender algo. O Sogita pede desculpas por falar que a Junko não tinha coragem. Os dois encostam os punhos e dão um fim a essa luta. A Misaki fica com ciúmes por o Sogita estar dando olhadas para sua menina e vai ver se a Junko tá bem. Mas então o Sogita começa a olhar algo no céu. A Junko também olha no céu e percebe que o céu está todo preto. Então surge um poder misterioso que começa a puxar a Yuri e depois disso ele some. A Misaki e Junko começam a se perguntar o que foi isso. Então a Junko pede para Misaki para elas irem atrás da Yuri, mas a Misaki fala que tudo que elas podem fazer agora é reunir informações. Elas voltam para Tokiwadai e a Junko começa a se lembrar dos seus momentos com a Yuri e fica preocupada com o que aconteceu com ela. Ela encontra a Misaki que estava conversando com alguém pelo telefone. A Misaki fala que o corpo da Yuri deveria estar em estado vegetativo em alguma instalação médica, mas suas subordinadas ainda não tiveram a sorte de encontrar. Então vemos o Sogita lutando com um cara e ele percebe que as pessoas estão ficando agressivas do nada e pensa que provavelmente
Isso tem a ver com os Indian Pokers. A Junko recebe uma ligação da Uiharu. Ela fala que isso demorou um pouco, mas ela finalmente conseguiu dados da investigação que a Junko tinha pedido para ela. E ela fala que tem algo estranho acontecendo. Então vemos a Ayu. Ela fala que o cientista fez bem em pegar a Yuri antes da Misaki, e ela fala que aumentaram muito o número de pessoas que dizem ter visto a Yuri, e que em cada caso eles a chamam de uma forma diferente, mas em todos eles dizem que se parece com um. Então voltamos para o Iharu. Ela fala que isso tudo está acontecendo graças a um Indian Poker que te permite experimentar as lendas urbanas da cidade. E a Saten aparece e fala que ela já usou um Indian Poker desse tipo. Voltando para Ayu, ela fala que tudo está indo bem, mas a Misaki deve encontrar esse lugar eventualmente. O cientista fala para ela parar de superestimar a Misaki e fala para ela deixar seus sentimentos fora de suas avaliações. A Ayu fala que precisa sair e ela começa a pensar que se todos Espers começarem a acreditar no mesmo rumor, isso podia se tornar realidade. E para isso ela vai usar os Indian Pokers. Segundo ela, a Yuri e as lendas urbanas estão estreitamente vinculadas. À medida que as pessoas tomam conhecimento sobre ela, a Yuri se vincula com seus campos AIM e vai se preenchendo por toda a cidade acadêmica, e com isso vai receber um poder sem limite. E foi isso que o projeto Ideal tentou fazer com as garotas no passado, mas com essas cartas atuais isso vai dar certo, já que ela consegue controlar a mente e os sonhos das pessoas. A Ayu começa a se lembrar das garotas do Ideal e fala que jura que vai completar o experimento e que vai destruir todas elas em pedaços. E ela fala isso enquanto ri. E é aqui que terminamos esse resumo. Esse resumo deve estar gigantesco. Porque, como vocês já sabem, eu sempre trago um volume do mangá por resumo, mas esse volume 3 terminava de um jeito que eu não gostei muito. No caso, ele ia terminar no comecinho da luta da Junko e Sogita. Aí eu pensei, não custa nada eu estender o resumo mais um pouco para pelo menos terminar essa luta, né? Resultado, o vídeo já passou de 40 minutos, é quase o dobro, né? Porque meus resumos têm em média 20 minutos, o que parando para pensar de maneira estratégica não faz sentido, já que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Eu podia muito bem ter dividido esse vídeo em dois, mas eu não quis. Mas chega de desculpas. Agora falando sobre o resumo. Tivemos uns flashbacks do passado das garotas. Acho interessante. Uma luta da Junko e Hojo, que no caso é o segundo round da luta delas. E essa parte final da luta da Junko e Sogita, que me deixou super hypado pro final, que vai ser no próximo e último resumo de Astral Buddy. Mas enfim, se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o canal aí para alguém que conhece Toaru, comentar alguma coisa. Então é isso, obrigado por assistir e falou!